Boa noite, gente. Estamos começando aqui uma live especial nesse tempo de isolamento, de quarentena, em que a gente está fazendo tudo virtualmente. E nós estamos aqui, pessoal dos pré-adolescentes, com o pastor Cláuber Carrenho, pastor da Nova Geração, para a gente bater um papo sobre como está sendo a família em tempos de quarentena. E a ideia aqui é a gente conversar um pouquinho sobre como tem sido a nossa experiência em casa, e também dar algumas dicas que podem te ajudar aí com a sua família, com os seus filhos, especialmente com filhos pré-adolescentes. Mas nós sabemos que tem pais de outras idades aqui também com a gente, então vai ser muito legal conversar com vocês. E depois esse vídeo vai ficar no canal da igreja aí também no Instagram e no canal do YouTube dos pré-adolescentes. Se você por acaso perder uma parte, se você depois quiser compartilhar com alguém, você pode compartilhar, esse conteúdo não vai ser perdido, tá bom? Então vamos lá, Cláuber. Vamos conversar aí. Começa contando para mim um pouquinho de como tem sido esse tempo aí na sua casa. Queria saber um pouquinho da família Carrinho. Bom, creio que depois de... Hoje nós estamos, nas minhas contas, eu comecei a contar a partir do dia 15 de março. Ao tempo de quarentena aqui em casa. Então, nas minhas contas, hoje é o 65º ou 6º dia de quarentena. E então, as rotinas novas... Acho que é 68, porque eu contei hoje, no dia que a gente parou lá no escritório, hoje é dia número 70. Isso, então, é por aí. E então, creio que aqui em casa a gente ajustou uma rotina. Agora que nas últimas semanas é que nós conseguimos ajustar uma rotina que vem se repetindo. E isso não muito por conta nossa, mas por conta de tudo que envolve a gente, né? As escolas, a Juliana, minha esposa, é professora, os meninos estão também tendo aula, então tudo isso, as escolas foram se adaptando, né? As tecnologias foram necessárias para agregar para isso. Então, a gente agora está meio que numa rotina. E então podemos dizer que agora a gente entrou no mundo da quarentena, né? Então, o que tem acontecido basicamente é que durante a manhã vira aqui, parece aquelas tendas de campanha, né? A mesa da sala vira um QG, todo mundo trabalhando, é escola, é live para aluno, respondendo e-mail, computador, tablet, telefone, é uma tenda de campanha. Então, e aí à tarde dá uma amenizada, aí eu tenho que buscar um canto, porque aí o pessoal acaba dando uma relaxada na frente da televisão, então a sala não vira mais um espaço adequado, né? E as noites tem sido interessante, porque a gente tem passado bastante tempo assistindo ou uma série ou filmes, jantamos juntos de vez em quando, às vezes as refeições são... cada um se vira, né? Então, estamos tentando viver dessa maneira. Mas agora mais acostumados a essa rotina. Né? Depois de umas 10 semanas a gente já está mais habituado, né? Sim, verdade. Já se acostumou a ficar em casa mais tempo, fazer as coisas de casa, a internet vai falhar mesmo. Então não dá para fugir muito disso, né? Exatamente. Legal. E então, acho que nada muito diferente do que todo mundo está passando, né? Cláuber, a gente está conversando aqui porque as pessoas gostam de saber da nossa vida também, né? Elas gostam de ouvir sobre o que a gente está fazendo e que a gente tem uma vida normal igual a delas, né? Sim. Então, o que você sente mais falta nesse tempo? O que você está louco para ter de volta depois que essa situação passar? O que eu sinto mais falta é da família, né? A família dos pais, dos irmãos, dos sobrinhos. Isso tem feito falta. Uns estão mais perto, outros mais longe, mas a gente tem um costume de se encontrar. Então, isso tem feito falta pra gente. Eu tenho sentido falta disso, mesmo com toda essa tecnologia. E a outra coisa, eu sinto também falta da liberdade. Querendo ou não, hoje você não consegue sair a hora que você quer. Não que você saia a hora que você quer, mas é um sentimento, né, de liberdade. Hoje a gente sai meio preocupado, fala, ih, rapaz, tô saindo, tô furando a quarentena.
será que eu vou pegar? Será que eu não vou pegar? Uhum. Então, esse sentimento de liberdade eu tenho sentido falta. Ficar preocupado em encosto aqui, não encosto aqui. Ixi, encostei com essa mão, não posso. Essa mão não pode encostar em lugar nenhum. Eu, por natureza, eu já sou um cara assim que o meu metro quadrado, ele é muito maior do que realmente que ele é na BNT, né, das pessoas. Então, Uhum. assim, quando tem muita gente perto de mim, eu já não me sinto bem. Uhum. Então, agora, eu vou, por exemplo, vá no mercado e começa a ter mais de uma, duas pessoas no mesmo corredor, eu saio fora, cara. Eu falo, não, eu já começo a ficar meio incomodado. Isso é ruim, né? Isso é ruim. Uhum. É ruim, a gente fica longe, né? É. Esse negócio de entrar um só no elevador, cara, você já viu esse negócio? Antigamente, rapaz, agora até que dá pra fazer uns pum no elevador, cara, porque aí ninguém vai entrar mesmo, ninguém tá Agora entrando, é não. tranquilo. Depois abre a porta, ventila, o cheiro Pois sai é, cara. e vai embora. É. Aqui em casa não tem elevador, então não tem esse problema. Aí não fico. Aí quando eu, né, às vezes vou pegar um elevador em algum lugar, aí eu nem lembro de ver isso aí, porque eu não tô acostumado, né? Mas tem Então. que ficar lembrando, falar, puxa, tem alguém, eu vou esperar o próximo, né? E não é, nessa época não é uma coisa chata de se fazer, né? Porque normalmente se a Verdade. pessoa abre a porta e fala, ah, não vou entrar, parece que você fala, nossa, você não quer ir no elevador comigo, né? Que coisa. Agora é o contrário, né? Se você entra, talvez a pessoa fique incomodada. Puxa, mas né, a gente está em dois aqui, num espaço pequeno. É. É complicado, né? Tem um cara aqui no bloco aqui, ele tem um pitbull. De vez em quando ele desce com o pitbull no elevador, aí eu faço questão também de não entrar, porque eu confesso que eu tenho mais medo do pitbull do que o do corona. Tá certo. O que eu mais sinto falta parece muito com o seu, assim, mas é estar junto com as pessoas mesmo, né? Isso tem a ver com a igreja, claro, mas tem a ver com outras coisas também. Poder sair com os Uhum. amigos, estar junto, né? Estar perto das pessoas. A gente fala assim por vídeo, mas é muito estranho, né? É, é, É muito mais legal quando a gente está perto dos outros. com certeza. É, e tem amigos que são família, né? Então Uhum. a gente sente falta deles também, né? Sim, sim. E o que tem sido mais desafiador aí na sua casa, Clauber, nesse tempo? Cara, mais desafiador, Tiagão, eu diria que é manter a paz, a harmonia dentro de casa, né? Uhum. Eu tava até. Eu gosto da analogia de que toda família é um conjunto de instrumentos. A gente pode fazer essa analogia, né? Todos tocando a mesma música. Algumas famílias são grandes, parecem orquestra. Outras são menorzinhas, é uma jazz band, ou até mesmo um dueto, né? Um violão e Uhum. voz. Mas a ideia é que todas toquem a mesma música, e em harmonia. Uhum. Então esse tem sido mais difícil, porque muitas vezes um instrumento está meio desafinado, meio sem vontade, mais entediado que o outro, Não acompanha o triste. tempo da música, né? E aí começa a ter os desarranjos, né? Uhum. Então, essa é o maior desafio. Como é que você continua fazendo? Parece, a gente tinha uma falsa impressão de que na normalidade as nossas famílias mantêm a harmonia, mas é porque Uhum. os instrumentos ficam longe um dos outros. Agora não, agora os instrumentos estão todos no mesmo cômodo. Então, todo mundo ouve todo mundo, né? Aham. Então, quem fica muito tempo fora de casa, quando chega, não dá nem para culpar, a gente está cansado, não tem como ficar ouvindo o que aconteceu, o que o filho quer, não quer, o filho quer comprar, quero comprar isso, pai, compra isso para mim, você não quer ouvir essas coisas. Agora não adianta, cara, agora você pode ir no banheiro, o cara entra lá, você vai fazer devocional, o cara entra no meio do devocional e fala, ô pai, não sei o quê, ou, né, ou a mesma esposa, ô, mas cadê o remédio, não sei o quê, você vai falar o quê pro cara? Vai falar, Uhum. não, ó, você está invadindo meu espaço. Então, essa harmonia é o maior desafio, essa paz, né? Buscar saber quem está bem, quem tá, por que não está bem. Isso tem sido um grande desafio. E quando a gente briga, não dá, é difícil dar um tempo também, né? Às vezes a gente sai, vai fazer alguma coisa assim, na vida normal, né? E aí depois volta, tá mais calmo. Nessa vida, todo mundo em casa brigou, tá ali do lado, né? Tem que É. resolver. Abençoados são aqueles que têm casa grande. Agora, os que moram em apartamento,
Ah, meu amigo, aí aquele versículo lá para você resolver antes do pôr do sol, esse está sendo aplicado, viu, cara? Porque senão não rola, né? Não, o pôr do sol fica muito longe, né? São muitas Fica, horas, muitas horas, muitas é horas. difícil, É. mas é legal. Legal, interessante também que a gente está na igreja numa série sobre família, né? Que começou nesse domingo. Então, tem tudo a ver com o nosso papo aqui de hoje, né? Que tem a ver com a quarentena, com a família. Ah, já depois de um tempo que a gente já pôde se acostumar um pouquinho com essa nova rotina de lives, de chamadas de vídeo, de aula por internet e um monte de coisa. A gente vive na frente da tela. A gente adorava ficar na frente da tela, né? Não via a hora de ver uma série, um filme, de fazer alguma coisa, e agora a gente não aguenta mais, está cansado. Então tem sido um tempo bem desafiador também. Sim, sim. Mas eu acho legal também a gente falar um pouquinho da Bíblia aqui nesse tempo, porque a gente não está aqui só para bater papo, mas a gente está para estudar um pouquinho sobre a Bíblia também e ver alguns textos sobre os pais, os filhos, as famílias, né? Então, o que a Bíblia fala sobre isso, quais as instruções que ela dá para os pais. E eu queria começar com o texto de Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 a 9, que eu acho que ele é bem direto sobre isso, né? Vou ler aqui, tá? Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Esse texto aqui é bem legal, né? Ele é bem direto sobre relações entre pais e filhos e como os pais precisam aproveitar todas as oportunidades que eles tiverem para poder ensinar a palavra de Deus para os filhos, né? E o versículo 7 fala com persistência. Então, Moisés aqui está escrevendo, está falando bastante sobre isso, né? Que os pais devem fazer isso o tempo todo, sentado em casa, andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Então é bem legal. Ô, Thiago, estão chamando a gente de lindos aí, viu? Eu queria De dizer que lindos, olha lindos. só. É verdade, Dois é lindos verdade. vocês, Eu tô vendo. concordo, eu concordo. É Deuteronômio, Deuteronômio capítulo 6, 6, versículos 4 a versículos 9. a 9, é isso aí. Você sabe que a parte mais legal desse versículo desse trechinho tem muito a ver com o contexto, né? Deuteronômio, capítulo 6, de 4 a 7. 9. Repita-as 9. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas enquanto estiver em casa, quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Eu creio que nós pais, tios, avós, seja lá quem for que você tiver aí com seu filho, né, ou com seu sobrinho, seja lá... Ah, você entendeu. Vale para quem você acompanha Exatamente, e cuida exatamente. como filho, né? Meu, isso aqui é muito real isso hoje, nesse tempo nosso de quarentena. Uhum. Porque você não está indo para lugar nenhum e quando você vai para algum lugar, você vai com alguém, né? Quer dizer, você vai com essa turma de convívio, né? É, Então, quer dizer, a turma vai surgir uma oportunidade em que a gente vai poder falar alguma coisa. Eu queria dar uma dica para as famílias, lembrando desse versículo, Tiago. Eu não sei nem se isso está no seu roteiro, se isso estava lá na frente ou não depois, mas eu queria dizer, se tiver a, a gente ia falar de qualquer jeito, né? Então, isso a é o que mesa, importa. a mesa é o maior círculo de oportunidade que nós pais temos de conversar com os nossos filhos, o marido com a esposa e assim por diante. Eu encorajo a turma a pelo menos 2 vezes no dia
a fazer, sentar todo mundo na mesa. E deixar a mesa, ela traz perguntas, ela traz assuntos que são oportunidades da gente lembrar disso daqui que a gente acabou de ler agora. Sempre tem... A questão é, se eu presto atenção mais no que eu quero comer do que o que está rolando na mesa, até uma briga de por que querer comer mais que o outro. Esse pegou o bife maior que o meu, esse pegou mais, fez as contas lá. Aqui em casa tem uma pessoa que conta tudo que é nuggets, pedaço de frango, a conta. E já traz assim, dizendo, ó, é tanto para cada um, é 3 para cada um, é 4 para cada um. Então dá briga isso. Isso é uma oportunidade da gente lembrar, né? Pô, será que o Senhor Jesus, quando estava lá com os discípulos, como é que era a divisão da comida, né? Então, são oportunidades. Então, quando ele fala aqui, ó, converse a respeito delas quando estiver em casa, quando vai se deitar, quando vai se levantar, no caminho não, porque a gente não pode sair de casa, mas isso são oportunidades, elas surgem. A gente precisa ser sensível, tá? Estar sensível, né? Para essas oportunidades e conversar com os filhos. Uma outra coisa também que eu tenho feito ao redor da mesa, muito sem querer, gente. Se vocês acharem que nós aqui somos, hoje agora eu vou sentar na mesa e vou trazer... Não. Vem muito assim... Não sei explicar direito, mas vem. Mas eu tenho contado muitas histórias, e a Juliana também, da nossa época de adolescente e de jovens e tudo, mas jovem eu ainda sou, que os meus filhos não sabiam. Não sabiam. Então, como eu conheci a Juliana, o que eu fiz para conquistar a Juliana, onde eu levei a Juliana, que nunca mais eu levo ela mais, entendeu? Não dá para pagar mais, era só para conquistar, agora não adianta mais. Então, agora já está conquistada, né? Mas aventura... Eles não têm mais 7, 8 anos, né? Já tem um tempinho que às vezes as histórias passaram e agora é uma oportunidade de contar. Eu tô vendo aqui, ó, em casa, quando sentamos para almoçar, eu peço para minhas filhas de 4 e 11 anos para orarem. Então, aqui em casa, de vez em quando, eu fico um pouco chateado, porque parece que eu virei um tipo de sacerdote, né? Tudo eu faço, tudo eu tenho que fazer. Eu tenho que orar, eu tenho que agradecer, e eu tenho pedido para eles orarem também. Mas também eu tenho conversado com a Juliana que eu gostaria que isso surgisse do coração e não imposto, né? Não por força. Mas de vez em quando eu me sinto que só falta a estola só. É o papai que tem que orar, pai, ora aí, não sei o que, tarará, né? E quando eu oro, eles falam que a minha oração é muito comprida. Então, falei, então vocês estão lascou, bicho. Então ora vocês aí. É isso mesmo, Ricardo. É isso aí, igualzinho aí. Sabe que aqui em casa nós somos em 2, então não dá para dizer, né? Tem uma pessoa que faz, tem outra pessoa que faz, né? Mas você falou de sentar junto à mesa, e é uma coisa que eu não tinha o costume quando eu morava com a minha mãe. A gente comia, cada um tinha fome no horário diferente, então a gente era muito tranquilo quanto a isso e comia separado. A Julie veio de uma família que prezava mais por sentar junto e tal. Então aqui em casa ela pega muito no meu pé pra gente sentar junto, comer junto, no mesmo horário. Às vezes ela até tá com fome, mas fica me esperando pra gente estar juntos. Então é algo que eu tenho vivido e tenho aprendido e tenho visto como é legal também. De a gente estar junto e conversar. Lógico, tem dia que a gente liga aqui, ó, alguma coisa para assistir juntos, mas muitas vezes a gente senta e fica só entre nós dois conversando, trocando experiências, trocando sentimentos e compartilhando alguma coisa e batendo um papo mesmo. Então, é muito legal e durante esse tempo a gente tem feito mais isso, porque a gente tem comido mais em casa juntos e tem sido bem legal. Minha mãe tá aqui, ela tá dando risada, acho que é porque a gente não comia em casa junto. Mas esse tempo à mesa é bom mesmo. Uma outra coisa também que vale é a regra, né? Sem eletrônicos, pelo menos algumas dessas refeições, todo mundo, sem eletrônicos na mesa, né? Sim, inclusive sim. Dos pais, né? Muitas vezes eu vou pro tablet Exato. por conta do jornal e depois eles me cobram, eles falam, sem eletrônicos, pai, sem eletrônicos, né? Tem uma pergunta do devocional aqui, deixa fazer o devocional quando quiser ou nós pais temos que lembrar de fazer? Ih, Tiagão, essa pergunta é muito difícil, vai você. Tá difícil. Eu acho que tem a ver com os dois, assim.
foi o que você falou, um pouco de deixar partir deles, para não parecer que é sempre o pai ou a mãe que está pedindo, está cobrando de fazer o devocional. Mas se o pai ou a mãe perceber também que não está acontecendo, vale o convite, vale convidar para fazer, chamar o filho e falar: filho, vem cá, vamos sentar, vamos fazer nosso devocional, né? Deixa eu dar um intervalinho, mas fica de olho também, né? Sim, a gente precisa ser lembrado, porque eu também sou pai, e no futuro você vai ser pai, Tiago, de que eles estão olhando para a gente. Uhum. Os filhos olham para os pais, e mesmo quando a gente não percebe, eles estão olhando, né? Então, é como você falou, tem o lado de fazer com eles, e quando o pai e a mãe faz o seu devocional, isso eles estão vendo. Não porque eles vão entrar no quarto e vão falar: oh, meu pai está fazendo, né? De alguma maneira, eles vão perceber que o pai ou a mãe separam o tempo para fazer o devocional. Então, penso eu realmente, tem os dois lados, de fazer junto e de fazer o seu pessoal, porque os meninos, as crianças têm olhos atrás, os caras enxergam, cara. Tem. Eles são espertos, muito mais espertos do que a gente acha que eles são, né? E aí eles veem que o pai ou a mãe tem uma rotina de fazer o devocional e vai percebendo ao longo do tempo que aquilo é importante, porque aquilo é importante para o seu pai ou para sua mãe. Né? A Adriana está falando aqui que geralmente ela faz após o café da manhã. Aqui em casa não dá, porque aqui depois do café da manhã o banheiro vira um negócio assim, uma fila para o banheiro. Então eu tenho que fazer antes ou durante o café. E também depois já começa a rotina de escola também. Mas é isso aí, cada um tem o seu... Apertado. Cada um tem o seu tempo e tem que descobrir mesmo qual é o melhor horário com eles, né? Não tem regra, não tem um texto bíblico que diz: olha, faça devocional nesse horário que é o correto, que é o que é a vontade de Deus. E muitas vezes a família. Muitas vezes o devocional é um pouco do que a gente acabou de ler agora. Olha, são focadas nos filhos, mas podem ser perguntas gerais, tá? Fica sossegado, manda aí sua pergunta. Mas não manda muito comprido, senão a gente não dá tempo de ler. Esses dias aí rolou na mesa um negócio e eu fui pegar a Bíblia e virou devocional para responder, né? Então não era nem horário, muito pelo contrário, já era fim da noite, já estava cansado, já era hora de deitar e a gente ficou conversando e falei: vamos embora, porque não sei lá quando vai surgir outra pergunta dessa, né? Tem que aproveitar esses momentos também, né? Ainda mais no tempo que a gente está todo mundo em casa, melhor ainda. Como dizia o Marcelo Gualberto, como diz ainda porque ele não morreu, é faca na bota, né, cara? Tem que estar preparado, bicho. Então, perguntou, não tem esse negócio: tô cansado. Não, faca na bota, tá lá, puxa e já responde. O pessoal tá falando aí nos comentários um pouquinho sobre a rotina, né? Uns fazem de manhã, outros fazem antes de dormir. Tá muito então legal. É bem isso, cada um tem o seu horário de fazer. E a participação também, né? É o que o Fábio está falando aqui, né? Quando faz junto, cada um fala um pouco do que entendeu, compartilha um pouco do que o texto falou, porque o texto fala com a gente individualmente também, né? Sim. Então isso é bem legal. Continuando aqui, Cláudio, para a gente caminhar nos próximos textos bíblicos, eu peguei aqui o de Efésios 6:4. Escreve aí para mim nos comentários, por favor, enquanto eu vou lendo, que aí todo mundo todo mundo enxerga e ninguém perde. Ele complementa o texto de Deuteronômio também, que a gente leu. Ele diz assim: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Se você quiser falar um pouquinho, que você é pai, falar um pouquinho sobre esse não irritem, mas criem segundo a instrução, que às vezes a gente cai direto no irritar, né? É muito fácil, né? Ó, o Gabriel aí com a gente. O Gabriel entra e já vem falando do meu cabelo. Se liga, rapaz, vai falar do seu. Ele só veio zoar porque vai começar a live dele agora também, aí ele só veio encher o saco e já vai sair. Concorrência, viu, Gabriel? Concorrência. Como que é, Cláudio, esse negócio? É fácil não irritar os filhos, mas criá-los segundo a instrução e o conselho do Senhor?
Cara, a mais difícil é a segunda parte. A primeira parte de irritar os filhos é muito fácil, porque a gente conhece onde aperta o calo dos filhos da gente, né? Cada um tem uma areazinha que é mais fácil de irritar. E então não é fácil não, cara. Às vezes a gente é maldoso, a gente pega no pé deles e os irrita. E quando a gente irrita os nossos filhos, a gente não só os afasta da gente, mas a gente os afasta também do principal, que é a conclusão do versículo aí. Uhum. Né? A gente os afasta das escrituras, afasta os da fé em Jesus Cristo, afasta-os dessa espiritualidade que a gente quer transmitir para eles. Né? Porque eles começam a olhar para a gente e começam a questionar, falando, então o que adianta o meu pai ir na igreja? O que adianta o meu pai participar de um pequeno grupo? O que adianta o meu pai ler a Bíblia, se ele fica só pegando no meu pé? Não que a gente não tenha que pegar no pé deles, a gente tem que pegar no pé deles. Mas às vezes nós pais sabemos que a gente passa dos limites e a gente os irrita, né? Então tem que pegar no pé, mas não pode irritar. Isso é muito difícil. É difícil, né? É difícil. É um desafio. É um desafio. Por isso que a gente cai de novo na questão, Tiagão, do pai, da mãe, do tio, avó, quem quer que seja, irmão mais velho. Tem que ter o tempo, a gente tem que buscar a presença do Espírito Santo, do Senhor Jesus e de Deus Pai, porque é daí que vem a força para a gente não irritar os nossos filhos. E quando a gente irritar, a gente reconhecer e pedir perdão. Isso é muito importante, né? Porque achar que um dia a gente não vai irritar os nossos filhos, eu penso que isso é engano. Agora, pedir perdão para os nossos filhos não é fácil, porque a gente tem uma mania de autoridade e acha que, não vou pedir perdão, vou me parecer fraco. Mas é também tão desafiador quanto não irritar. Então, penso eu que esse é o caminho. O equilíbrio, alguém escreveu aí, é difícil achar equilíbrio, então o ponto de equilíbrio é o perdão. Uhum. Né? Tem uma pergunta aqui. Fala, para terminar. Manda. Tem uma pergunta aqui da Juliana, que ela falou que o adolescente se afastou da igreja, dizendo que não tem se identificado mais. Qual a melhor orientação? Já tentou de tudo, porém, se ela vai, percebo que é forçado. Vou dar uma sugestão aqui, depois se você quiser completar. Tá. Minha sugestão é a seguinte: oração. Tem que orar muito pelo seu filho, principalmente quando vai ficando mais velho, né? Os pais vão tendo menos poder de influência sobre a vida deles. A gente tem até aquele estudo da quantas semanas faltam para ter 18 anos, né? Que é meio que o prazo de validade para a influência dos pais. Quanto mais perto dos 18 anos, menor a influência que os pais vão tendo sobre a vida do filho. Então, é muita oração. Lógico, convidar quando necessário, de vez em quando, mas também se fizer em excesso, também pode afastar mais o filho. Então tem que achar o equilíbrio, e eu acho que a dose do equilíbrio a gente encontra na oração, porque Deus vai nos orientando também e nos dando ali o limite, né? Até aqui vai, depois dá uma paradinha, deixa um pouco o filho ter um pouco de vontade, um pouco de curiosidade, alguma coisa assim, né? De novo, né? Tem o fator da oração, que é importante. Creio que a gente está numa fase em que não sei se a gente tem dado devida atenção à oração, mas, de novo, os filhos estão olhando para os pais. Quando o filho vai na igreja forçado, eu não gosto dessa palavra forçado, porque o filho, ele anda junto com o pai e com a mãe, até o dia que ele consegue andar com suas próprias pernas. Então, ele não vai forçado, ele vai porque a família vai junto. De novo, é o esquema da banda, da orquestra. Não tem como o violino falar, agora eu toco agora só eu e vocês tocam depois. Não, toca todo mundo. Então, essa é a conversa que tem que ser, né? Não é que você vai porque você não quer ir. Não, você vai porque agora a família vai na igreja e nós vamos todos juntos, né? E é lógico, muitas vezes vai emburrado. Eu já fui emburrado na igreja, já dormi muito em banco de igreja, gente. Nossa, cansei de ganhar uns beliscões aqui no lado aqui que dói pra caramba, para acordar durante o culto.
Isso era forçado? Pode-se dizer que era forçado, mas papai e mamãe sempre tiveram essa clareza com a gente. Aonde vai um, vamos todos. É lógico que depois que eu e meus irmãos atingimos 18, 19, 20, 21, a gente começou a tomar um outro rumo. E que também é saudável, né? Mas existia essa regra dentro de casa. Onde vai um, vamos todos. Então, oração, o exemplo, né? Uma outra coisa também, adolescente que os pai, mãe, tio, avô, você que não participa de um pequeno grupo, você que não tem uma amizade espiritual na igreja, o seu filho está vendo isso. Então, para que ele vai ter amigos? Se você não tem, né? Então, eles estão olhando, eles estão repetindo o que a gente está fazendo. Então, é complicado, não é fácil. Mas é um desafio aí, né? Eles estão imitando a gente. Então, se a gente tem um pequeno grupo, se a gente tem alguma amizade que a gente divide o coração, eles começam a ver, falam, pô, meu pai, ele conversa com fulano, é da igreja. A minha mãe, ela participa de um grupo, é da igreja. Então, mesmo que agora ele não preste atenção, essas coisas vão formando tijolinhos para ele falar, pô, cara, eu preciso de alguém para repartir a minha fé e para andar junto comigo, né? E aí é o papel do Espírito Santo através da oração. É isso aí. Eu estava vendo aqui uns comentários, o pessoal falando que tem aprendido a não corrigir os filhos quando está nervoso. Isso ajuda a não irritar, né? Então espera, calma, depois fala com calma. Normalmente tem mais efeito, né? O Adriano aqui falando também tem que tomar cuidado porque às vezes pega pesado. Então, não é fácil, né? Achar esse momento, o equilíbrio. O Aleph também escreveu aqui, a principal dificuldade é ter o equilíbrio entre raiva e teimosia também, não? Cara. Isso é dureza. Porque pai e mãe não fica bravo, né? A gente não fica, e nem é teimoso, né? Duas características. Você vai ver, Tiago, quando você virar pai, você vai ver que você vai ficar bravo e você vai virar teimoso. Espera aí pra você ver. Vou me transformar, boa, né? Vai. Ó, a Anne tá dizendo que força um pouquinho, sim. Senão não sai da internet. Pessoal, ó, tá assim de aplicativo nos Googles da vida e nos Play Store da vida. Play Store não, é Apple Store. De controle de tempo de celular e de eletrônicos. Tem free, tem pago também, tem valores não são altos, e que você consegue dizer para o seu filho e controlar através da tecnologia o tempo que ele tem de acesso ao telefone celular. Então, os especialistas, não sou eu que estou dizendo, você pode encontrar isso na internet, de 2 a 3 horas é um tempo ideal para o seu filho ficar na frente dos eletrônicos. Põe os aplicativos nos eletrônicos e a partir daquele horário, quando acabar, ele não tem mais acesso. Aliás, ele vem negociar com você, ele vem pedir para você, pai, me dá mais 15 minutos, pai, me dá mais... E ainda você fica sabendo do... Opa! Ô, Tiagão, volta Caiu aqui, caiu. E você fica sabendo ainda o que é que ele está vendo. Quando ele vai baixar um aplicativo, você tem que permitir que ele abaixe o aplicativo. Esse é um valor... Eu uso um pago aqui em casa para os telefones dos meninos. Esse é um valor aí que no final você dá, hein, Cláudio? É o Screen Time. nas dicas lá. Chama Screen Time. Vou escrever aqui. E ele é muito bom, cara. Eu gosto muito dele. Na verdade, quem controla isso é a Juliana, né? Ela é boa nisso, cara. Ela pega no pé dos caras e negocia ainda uns 15 minutos lá com a turminha. Chama Screen, de tela, né, em inglês. Time. É que o meu comentário aqui, não sei por que não está saindo. Deixa eu escrever aqui. Screen Time. Acho que é $3, alguma coisa assim. O valor. Mas vale a pena. Vale a pena. O que vocês dizem sobre controlar o que os adolescentes acessam na internet, inclusive as conversas? Dá para colocar limites para amizades? Acho que você ia me perguntar isso, hein, Thiago? Não ia?
Em algum momento? Eu vou. Deixa eu só pegar um antes aqui para a gente fechar essa parte dos textos bíblicos, aí a gente parte para essa parte das séries e assistir as internets. Você que manda. Tem um comentário aqui da Jussara, que ela falou um negócio muito interessante. Acredito que temos que ter autoridade sobre os filhos, ser amigos, mas antes de tudo, sermos pais, ser autoridade sobre a vida dos filhos. E aí tem muito a ver com o texto de Provérbios, capítulo 22, versículo 6, que ele diz assim: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. Então, às vezes parece que os filhos só não gostam e falar, né, teus pais como autoridade é ruim, é chato, mas o provérbio está dizendo para a gente que dá resultado, né? Que lá na frente todo esse ensinamento e essa autoridade vai dar resultado e quando os filhos crescerem, eles vão seguir. Né? Acho que nós somos um exemplo disso, né, Cláudio? Nós que já crescemos, nossos pais investiram em nós e deu resultado. Eu não cresci muito ainda não, eu ainda de vez em quando eu apronto. Você é novo, né? Sou novo. Ô, Neia, é verdade. Você sabe que eu tenho feito bastante isso. A Neia escreveu aqui, ó, lembrar da sua adolescência e se colocar no lugar dos filhos. A gente tem muito que aprender com eles também, é verdade. Eu tenho feito bastante isso. Toda vez que eu pego no pé deles por alguma coisa, eu procuro lembrar como é que os meus pais fizeram comigo, né? E como eu respondi ao que, né? Isso aí. Então é verdade, é importante, né? A gente tá ligado, porque nem sempre o contexto dos nossos pais é diferente do contexto deles hoje, né? Eu não tinha, o Thiago, eu não, acho que também não, tanto acesso aos eletrônicos quanto na época que a gente, né? O acesso que eu tinha aos eletrônicos era o videocassete, que os caras nem sabem o que é isso, né? Então, eu lembro até hoje quando meu pai trouxe o primeiro videocassete para casa, eu e meu irmão mais velho, nós fomos à locadora, alugamos 2 filmes, e um era Sexta-feira 13, e o outro era do Schwarzenegger, acho que era o Exterminador do Futuro. É coisa nova, tudo coisa nova. E o meu pai, a primeira cena do Sexta-feira 13, meu pai falou, desliga essa porcaria e vai dormir agora. Quer dizer, é muito diferente, cara, muito diferente, muito diferente. Muito diferente, né? Mas boa, né? É isso aí. Eu fui ter computador já tinha uns 10 anos, 12 anos, por aí. Então já peguei um pouco mais de tecnologia, mas ainda assim era pouco, a gente não tinha internet, né? Só fazia o que estava ali localmente, ou pegava um disquete. Eu vou parar de falar disso aqui que eu estou entregando a idade, né? Mas jogava ali o jogo sozinho no computador, não tinha esse negócio de jogar online, né? Com um monte de gente. Isso é tudo coisa mais nova. Não, nada disso. Mas acho que essa parte é isso, Cláudio. É importante, a Bíblia está sempre frisando que os pais precisam, têm o seu papel ali junto com os filhos, precisam instruí-los segundo a palavra de Deus e mostrá-los o caminho do Senhor, né? E conduzi-los, mais do que mostrar, né? A ideia de conduzir é legal porque vai junto, né? Pega na mão e fala, ó, vamos por aqui, vamos caminhando e a gente vai aprendendo junto também, porque os pais também não estão totalmente prontos, também não sabem de tudo e também estão aprendendo, né? Sim. Então é isso. E aí a gente está aqui como igreja, a gente apoia tudo isso, é parceiro. Ixi, olha o pessoal falando aí das tecnologias. Esse negócio do Adriano aqui é verdade. Tem, a Alexandre Silva diz que combina tudo com o filho dele. É isso mesmo, cara. E tem ido bem. Joia, que Deus te abençoe, cara. Manda bala. Não perde o ânimo, não. Cara, eu lembro que esse negócio de 4 cabeças da Sharp, cara, a gente chegava lá e falava, vamos lá em casa assistir um vídeo. Olha, quantas cabeças tem? Olha, cara. A gente nem fala mais isso, né? Não tem nada disso. Já foi tudo. Mas então, a gente como igreja apoia os pais, né? Tá aqui para ser suporte, apoio. Ministério de Pré-Adolescentes, por exemplo, tá aqui para isso. A gente ensina os filhos, tem tempo com eles lá quando a gente tem encontros presenciais. Tem tido as nossas programações pela internet também nesse tempo de isolamento, lives no YouTube, a devocional da semana, são ferramentas que podem ajudar os pais, né?
Mas juntar o tempo das 3 lives da semana não dá 2 horas. Em face é todo o tempo que os pais têm em casa com os filhos. E aí é importante que esse tempo seja um tempo de qualidade, né? Investido intencionalmente nos filhos e não só falar, bom, meu filho está aqui em casa comigo, então a gente está passando tempo junto e vai acontecer naturalmente. Mas precisa ser intencional dos pais para fazer isso, né? Isso daí é fundamental. É fundamental. Os pais precisam entender que uma coisa interessante que está acontecendo na pandemia, Tiagão, só para encerrar essa parte aqui, é o seguinte: o templo está fechado. Uhum. Né? A igreja continua aberta, mas o templo, o local, domingo, está fechado. E o pastor também, agora, você só tem acesso ao pastor através do virtual, do que nós estamos fazendo aqui agora. Então, quer dizer, quem é que virou o sacerdote dos seus filhos, dos nossos filhos? Os próprios pais. Mas, na verdade, sempre foram os pais. A igreja sempre foi uma parceira só. Ela sempre foi um suporte, uma maneira de ajudar os pais a serem sacerdotes dos filhos. Então, nesse momento agora de pandemia, a parte, se é que a gente pode dizer que existe uma parte legal, é que os pais precisam entender que eles são os sacerdotes dos seus filhos. O ensinamento, o discipulado, a espiritualidade, transmitir a fé em Jesus Cristo, a responsabilidade sempre foi e sempre será dos pais. A igreja, ela sempre vai ser parceira, porque a quantidade de tempo do seu filho na igreja versus em casa, faz a conta aí, você vai ver. Né? Então agora isso está mais forte. Então o que a gente tem que fazer como igreja é dar suporte para os pais, é o que nós estamos fazendo aqui agora, né, através de dicas, entendendo um pouco dos dilemas, mas pai, mãe, tio, avô, avó, é com você. E não é porque você vai conseguir, não. Isso é obra do Espírito Santo, como o Tiagão falou. Então é você tem que botar o seu joelho no chão e dizer: Senhor, me ajuda a que o meu filho olhe para o papai, olhe para a mamãe e enxergue o Senhor Jesus Cristo. Exatamente. Então, vamos responder aquela pergunta lá sobre séries e filmes. Porque o pessoal está muito mais ligado em séries e filmes nesse tempo de quarentena do que normalmente, né, Cláudio? Aí o pessoal deve estar ligadaço, né? Netflix deve estar rolando solto. Tá, então, como é que funciona isso aí? Os pais precisam ficar de olho, não precisam? Precisam controlar, não precisam? Como que funciona aí? Como que você acha que os pais têm que fazer? Bom, eu vou dizer o que eu faço, tá? E também não sei se é não estou dizendo que é a fórmula, mas eu só posso falar o que eu faço, porque é o que eu estou vivendo aqui agora. Existe o controle parental nos sistemas de streaming, que você pode, e também da televisão, que você pode colocar uma senha a partir de uma determinada idade. Isso eu creio que todos nós devemos fazer e temos acesso a isso. Por mais que eles tragam alguns argumentos do tipo: meu amigo, minha amiga assiste essa série, que não é da minha idade, e ele disse que é tudo bem, não sei o que lá. Aí, então, além do controle parental, quer dizer, ele só vai poder assistir mediante uma senha, é legal o pai assistir junto. É legal a mãe assistir junto. Porque aí os dois podem conversar e chegar à conclusão se aquilo é bom ou não é bom. Né? E aqui em casa, desde que começou a pandemia, a gente tem assistido. Eu até comentei com você e com o Gabriel lá na nossa reunião, Tomás, Carlinhos e Laís, que o horário das lives eu não tenho entrado justamente porque esse é um horário que a gente tem sentado na sala para assistir juntos algumas séries e filmes. E de vez em quando a gente erra na classificação. A gente assiste umas coisas que fala: ai, rapaz, mas que tiro na água. Ou quando aparece alguma cena que você fala: isso vai gerar pergunta que eu vou ter que responder. Aconteceu essa semana. Então eu falei: ih, rapaz, tá vendo? A gente só provoca, só busca chifre em cabeça de cavalo, né? Então, e se enrosca depois. Então, duas coisas: usar os controles parentais é muito bom. Segundo, é assistir junto.
é melhor assistir junto uma série que você não gosta, junto com o seu filho, mas que ele gosta, do que ele trancafiado no quarto assistindo aquilo que você não sabe se o conteúdo é bom ou não, né? Então, eu aprendi muito com o Fábio e com a Zelma. Eu ia na casa deles, na época que que a gente cuidava dos pré-adolescentes, que é o que você cuida hoje, e eles mostravam, assim, os meninos assistiam os filmes da Disney e outros filmes, e eles faziam questão depois de explicar algumas coisas que apareciam lá. Às vezes tinha magia, às vezes tinha feitiçaria, algumas coisas assim. Então eles explicavam para os meninos, mas eles não proibiam de assistir, né? Então, quer dizer, eles assistiam juntos. Isso me marcou, de tal maneira que hoje eu prefiro assistir com eles. Então, por exemplo, esses dias o Lucas, o mais velho, chegou e falou: pai, por que eu não posso assistir a série Vikings? Aí eu falei assim: você não pode assistir a série Vikings porque ele está fora da sua idade. Mas você não quer assistir comigo? Ah, com você eu posso assistir 1 ou 2 capítulos e a gente vê se vale a pena você continuar ou não. Você entendeu? Então, eu penso que esse é um bom caminho. E como você falou, pode ser uma boa abertura para conversar sobre alguns assuntos também, né? Por exemplo, a nossa ideia é quando a gente faz Cineepa tal, que a gente passa um filme que, né, não é um filme cristão, né, que traz a mensagem prontinha, mas a gente bate um papo com eles no final, depois, para falar: ó, tá vendo aquilo? Tá vendo? O filme trouxe essa ideia, a Bíblia também traz essa ideia, ela fala sobre isso, então a gente pode aprender também através de um filme. Ou então alguma coisa fala: ó, aconteceu lá com tal personagem, mas isso aqui, lá no filme pode até ter dado certo, mas a Bíblia não aprova essa atitude, então nós como cristãos não devemos fazer, né? Então, sim, pode ser uma boa porta para uma conversa, para alguma coisa assim, né? A pergunta da Cris Dornelles aí, ó. E se o filho gosta de Naruto, não sei nem dizer esse nome, o Cris, tenho que assistir isso junto com ele? Tem, Cris, tem. Porque é uma maneira de você mostrar para ele, quando você o convidar, por exemplo, para ir na igreja, é uma maneira de você dizer: ó, eu sempre, não precisa nem dizer, mas fica e vai guardando isso como referência. Minha mãe senta para assistir comigo. Por que eu não posso ir com ela, né? Pode ser até que ele não faça essa ligação agora, faça mais lá na frente. Mas é importante. É lógico que se ele quiser só assistir isso, aí penso eu que cabe um pouco a nossa criatividade de dizer: filho, vamos assistir isso aqui também. Aqui em casa a gente procura mesclar um pouco. Então, de vez em quando eu assisto algo que eu e a Juliana a gente quer assistir. E que eu sei que eles não vão gostar. Porque não faz parte do universo deles. Mas, e fala: agora nós vamos assistir, porque a gente já assistiu 67 capítulos de vocês, agora vocês vão assistir um nosso, né? É mais ou menos essa média, assim. Uma média bem interessante. Cláudio, são 8h20, faltam 10 minutos que o Instagram vai cortar a nossa live. Então, passa rápido. Vamos partir para o final aqui, a gente dá algumas sugestões, a Marrocha pediu lá em cima. Assunto vamos bom. Partir para... A conversa boa vai embora, né, cara? Vai embora. Pena que o Instagram fecha em 1 hora aqui, nem depende da gente. Mas dicas que a gente pode deixar para os pais de como investir na espiritualidade dos filhos, aproveitando esse tempo em casa, e até dicas gerais. Você falou do aplicativo lá, de controle do tempo no celular, mas dicas de séries, de filmes, coisas legais que a gente pode fazer com os filhos na quarentena. Eu vou começar com uma minha, Sim, que eu sempre faço nas lives dos pré-adolescentes, que é fazer comida. A gente sempre fala de comida nas lives, sempre fala: e aí, quem já jantou, quem não jantou, o que você jantou? Então a gente vai compartilhando. É um negócio legal, divertido, e como a gente está mais tempo em casa, é legal cozinhar junto às vezes. Vai que tem algum filho que gosta de cozinhar, quer aprender um pouco mais. Então é um bom tempo para estar junto ali, batendo um papo e conversando, cozinhando junto, tentar receitas novas, pratos diferentes. É um negócio que a gente tem feito aqui em casa também. Pegar a receita na internet e tentar ver se sai. uma coisa que eu tenho aprendido, Thiago,
Quando a gente fala de espiritualidade, não necessariamente a gente está querendo dizer que é abrir a Bíblia e fazer culto. Uhum. Deuteronômio fala muito legal, porque ele fala, enquanto você estiver andando, enquanto você vai... Quer dizer, enquanto você vive a sua vida normal com o seu filho, fazendo comida, né? Fazendo comida, assistindo filme, assistindo uma série, sem graça às vezes, né? O fato de estar do lado é uma maneira, você está levando essa espiritualidade. O Senhor Jesus andou com os caras durante 3 anos. E não era sala de aula onde ele ensinava a Bíblia. Ele levava os caras para viver a vida. E enquanto eles viviam a vida, então ia no templo, depois tinha que almoçar, depois tinha que tomar banho, depois tinha que dormir, depois tinha que arrumar comida, depois tinha que ler o jornal, o Senhor Jesus ia trazendo os ensinamentos. Então, penso eu que é a questão de relacionamento. O que está acontecendo, e que nós pais precisamos prestar atenção, é que, apesar da gente estar todos juntos em casa, não necessariamente significa que nós estamos juntos. Porque o que eu tenho ouvido é que os pais estão trabalhando, os que conseguem trabalhar de casa, estão trabalhando mais, né? E os filhos antenados nas tecnologias, nos eletrônicos, acabam dando descanso para os pais, como já fazia antes, só que agora é muito mais. Então a gente está num junto, mas um junto assim meio... No mesmo espaço, né? No mesmo espaço, mas não de atenção. Quantas vezes você, pai e mãe, foi interrompido na sua reunião, ou na sua live, ou que aconteceu alguma coisa e que você largou o microfone e falou, espera aí, gente, que eu preciso socorrer alguma coisa aqui dentro de casa. Não, a tendência nossa é dizer, sai daqui, você está atrapalhando, eu estou te vendo, estou no meio da reunião. Então, essas coisas, eu gosto de olhar para essas coisas e ver que são áreas, são campos férteis para a gente plantar a espiritualidade nos nossos filhos. Quando eu olho para eles, olho no olho, e digo, o que é, meu filho? O que você quer? Né? Me diz o que você quer. Às vezes é tranqueira, meu. Os caras vêm aqui me pedir para comprar coisa, que não, sabe, aquilo que não vai usar. Mas você tem que olhar no olho, você tem que receber isso. Isso é uma espiritualidade. O restante, o ler a Bíblia, a oração, isso tudo tem momento, cabe fazer culto. Se você para uma vez na semana, ótimo, excelente. Eu vi um monte de gente escrevendo aí, gente, ó, meu filho gosta de orar. É isso mesmo, estimule, mostre, use a sua criatividade, conte histórias da sua vida, conte histórias dos seus pais, né? Conte histórias do que você viveu na igreja. É uma coisa que a gente tem que aproveitar a mesa para contar histórias da nossa vida. Isso é espiritualidade. Que em algum momento Jesus vai aparecer nessas histórias. É verdade. Então, conversas e filmes, séries, coisa que a gente pode fazer junto, passar tempo junto e aproveitar esse tempo junto também para investir na vida espiritual dos filhos, né? Para ensinar, mostrar o que a Bíblia ensina, ensinar com exemplo, tudo isso, né? É ouvi-los, né? Uhum. É saber o que eles estão querendo dizer, o que eles estão precisando, conhecê-los, né? E aí essas são as portas que os pais vão usando para ensinar a Bíblia para os filhos, né? Gente, ó, dê muita risada com seus filhos. Mas brinque muito, sabe? Antes quando a gente é interrompido, a gente fica bravo, mas dê risada. Aproveite esse momento. O que mais está acontecendo, é que eu tenho ouvido o pessoal falar, a gente está entediado. Só tem uma coisa que arrebenta com o tédio, é a risada. E a risada, ela não vem assim de contar uma piada engraçada. Quando a gente lê João capítulo 15, o Senhor Jesus diz assim, se vocês permanecerem em mim e eu permanecer em vocês, vocês vão receber a minha alegria. E é uma alegria que vai transbordar. Então, esse é o exercício da família. Permanecer em Jesus. Porque vem a alegria. E aí a gente consegue dar risada. Até a gente consegue dar risada de coisas que
os nossos pais ficaram bravos com a gente. Ficariam bravos com a gente. Né? Então a gente tem que fazer bagunça mesmo. Os filhos, os adolescentes, eles mexem muito com o humor, né? E os pré-adolescentes começam a viver isso. Uma hora tá bom, depois naquela mesma hora o cara fica chateadão. A gente fica bravo, mas a gente tem que ir lá. Às vezes ficar quieto, às vezes dar risada quando eles estão fazendo umas piadas muito sem graça, estão fazendo papel de ridículo. A gente tem que dar risada. Isso aí. Esse tempo com os filhos é fundamental, né? E às vezes parece que não, mas a vida passa rápido, eles crescem, e aí a vida muda. E aí aquele tempo às vezes ficou para trás e o pai ou a mãe fica pensando, puxa, podia ter ficado mais tempo com meu filho e não fiquei, né? Yeah. E a gente está tendo uma grande oportunidade de fazer isso, estando todos em casa, juntos. Nem sempre é fácil, mas é um tempo importante e dá para a gente aproveitar bastante. Vamos encerrar então, Cláudio? Vamos lá. Mais alguma dica? Não, é isso aí. Se ficar dando Beleza. muita dica, a turma se acostuma. Tem que botar o pé na estrada e correr atrás. É isso aí. Lembrar que a gente está à disposição também para os pais que precisarem de alguma ajuda. Verdade. Né? Tem alguma situação que não sabe o que fazer, precisa conversar com alguém. Então a gente está aqui também para ajudar vocês, pais, mães, vocês que cuidam de crianças, adolescentes, pré-adolescentes, né? Seja tio, avô, como você falou, seja quem for. Certo? Ó, Cláudio está aqui, eu estou aqui. Dica de filme, recebi essa semana, vou assistir hoje agora quando acabar. Em Busca da Carta Proibida, no Prime Video. É bem legal. Não sei se é filme evangélico ou não, mas recebi de um pastor que eu gosto muito e confio. Então, Em Busca da Carta Proibida, no Prime Video. Legal. Lembrar que essa live depois vai estar no Instagram da igreja, vai estar salva lá no IGTV, no canal do YouTube também dos pré-adolescentes, e você pode acompanhar se você perdeu e compartilhar com alguém também que não esteve aqui com a gente.